Eu estou recebendo aqui o Sidney, da tributação. Ele é responsável pelo setor da tributação especificamente. Estou não na é, diretoria do Departamento de Tributação e Fiscalização. Certo. Então, Sidney, você tinha conhecimento dessas duas legislações? Como é que... Então, boa tarde a todos. No Código de Posturas, a parte da fiscalização tributária, nós temos todos esses artigos que falam sobre a poluição visual, né? Não seria somente os cartazes, seriam cavaletes, seriam outdoors, que estariam fora das normas aplicadas na lei no Código de Posturas do município de Irati. Temos algumas dificuldades quanto à aplicabilidade dessa lei, pelo motivo de quem estaria colocando, vamos supor, os cartazes, específico dos cartazes, né, em ponto de ônibus, né? Se seria a pessoa que estaria colocando este cartaz ou a propaganda em si, né? Quem era o idealizador dos eventos. Normalmente, onde tem, seriam bailes, tem algumas coisas sobre alistamento militar. Então, nós fomos verificando essa situação. Mas também não adianta somente ir lá e retirar o cartaz. Nós teríamos que dar, como uma fiscalização nossa no município, né? É feito de orientação. Nós fazemos fiscalização orientadora. Então, nós temos que notificar, e porque às vezes o cidadão não conhece a lei, então temos que orientar. Fazemos essa situação. A fiscalização tributária consta com 6 fiscais tributários concursados que fazem a parte orientadora a princípio para o início de qualquer fiscalização. O Dagoberto, ele citou também o Código de Posturas, como você falou, né? Então ele diz que essa questão dos pontos de ônibus, né, que é cheio de cartazes, estaria contemplado ali, né? No caso, o que está faltando também seria o tal do fiscal de posturas, né? Que você disse, essa orientação que você falou é dada em que momento, Sidney? Então, nós temos a fiscalização tributária. Então, que nos seja a nossa... Então, nós não somos fiscais de posturas. Não temos no município ainda fiscais de posturas. Nós fazemos a parte mais a tributária. Então, normalmente, quando encontramos, orientamos para que não faça a situação, né? Mas de que forma que é feito, ou seja, no próprio local que vocês então, quando deparam com cavaletes, colando, os cavaletes normalmente estão à frente dos estabelecimentos comerciais, então nós notificamos, né, falamos dessa lei, para que a pessoa possa saber, né, ficar atenta, às vezes passamos a lei para ela, para que ela possa verificar o que diz nessa lei, e depois normalmente eles retiram os cavaletes, mas sempre orientando. Tá, mas no caso dos cartazes nos pontos de ônibus, não há muito o que se fazer se não tiver o fiscal de posturas, porque você tem que fazer um plantão ali para saber a hora que coloca. Sim, nos pontos de ônibus, além de que nosso trabalho é das 8 horas às 11h30, das 13 horas às 17h30. Normalmente, quem faz, ou coloca-se antes desses horários, nos horários que a fiscalização não está no horário de atuação. Então fica muito difícil de encontrarmos os colocadores desses, porque normalmente eles se utilizam desses horários que nós não estamos atuando por falta certo, mas esse fiscal de posturas, no caso que o Dagoberto, secretário Dagoberto, né, que sim, há pouco saiu o áudio dele, ele disse que estaria vinculado justamente à Secretaria da Fazenda, né, que o Valmir Emiliano responde, né, e a parte de tributação, né, que você é o chefe. Então, agora precisamos, né, não sabemos a situação de concursos, até precisamos verificar, não sei como que funciona, né, essa parte não... Então, precisamos abrir um concurso para ter fiscais de posturas, para que possa fazer essa fiscalização do Código de Posturas 100% no município de Irati. E também ter os plantões, né, no caso, né, que muita coisa é feita no fim de semana que também vocês não têm atuação, né, não tem então aí já parte um pouquinho mais para a parte dos ambulantes, que você falou que daqui a pouco vamos abordar, mas é aquela situação, normalmente os ambulantes, o pessoal que faz essa fixação de cartazes, eles sabem os horários de fiscalização. Então eles vão colocar lá pelas 18 horas, que já não temos mais a nossa fiscalização, e no sábado ou domingos, né? Tá, antes de entrar para essa parte dos ambulantes, ainda quero esgotar mais um ponto. O Dagoberto disse que, inclusive, a publicidade fixada em área particular. Então, por exemplo, o muro do Irati, vou citar, né, que é o clube nosso aqui, então ele é cheio de publicidade.
Então, ou seja, até essa publicidade teria que respeitar o Código de Posturas, teria que pagar uma taxa. E os painéis eletrônicos também. Aí até agora te pergunto, ele soube dizer que existe perante o CREA com relação aos cartazes, esses painéis eletrônicos, uma taxa que se paga no CREA, que tem que ter ser feito mediante as orientações do Conselho de Engenharia. Mas com relação à taxa de publicidade, essa licença de publicidade, esses painéis eletrônicos da cidade, eles possuem também a licença? Então, quanto aos painéis, é uma situação um pouco mais nova, né, no nosso código. Quando temos dúvidas, solicitamos a Procuradoria do nosso município para que nos dê um parecer, tendo em vista que às vezes ela está num terreno, né, mas quem efetuou a propaganda é de um outro município. Então, normalmente a gente faz a solicitação para a Procuradoria, o Dr. Robson, a doutora Derbs prontamente nos atende para que a gente possa fazer essa notificação orientando como que é a situação das taxas para recolhimento desse... Mas hoje esses painéis que existem na cidade, eles não recolhem, então não tem uma licença publicitária para eles? Então, alguns são MEIs, a maioria foram notificados, são MEIs. Ah, sim, né? Já foram notificados. Já foram notificados, mas são MEIs. Então, como eles não pagam taxas, né? Então eles não têm essa obrigação. Precisávamos verificar uma outra situação para enquadramento deles, mas como eles são MEIs, a maioria deles são MEIs, a fiscalização em cima somente orientativa mesmo, orientadora mesmo. No caso, a fiscalização seria para a empresa que está expondo a publicidade ali ou para a pessoa que cuida do painel? Então, normalmente a gente vai até o local, verifica de quem é o terreno, vamos supor, notifica, normalmente ele nos repassa quem colocou, quem fez a solicitação, e normalmente a pessoa vai ao Departamento de Tributação, informa que é um MEI, qual o enquadramento dela. A pessoa que faz a publicidade, ou seja, a agência, entre aspas, né, que colocou, não as empresas que estão ali expondo, isso que eu pergunto. Por isso, essa é a dúvida sempre que causa. Se seria o dono do terreno, né, que às vezes nem no município se encontra, ele tem o terreno, cede por não estar utilizando, para, entre aspas, poder, né, arrecadar um valor. Então, essa é uma dificuldade que temos. Que seria o dono do terreno, sim, ou aquele que instalou o painel e que vende a publicidade, ou se tem alguma implicação para quem expõe a publicidade ali. Então, essa é a situação que temos dificuldades jurídicas, né, para notificá-los e ter uma ciência para quem é devido, se tem alguma taxa, se são MEIs realmente, se seria o dono do terreno, né? Então, essa é uma situação que até teremos que verificar melhor, mas com o evento dos MEIs, microempreendedores individuais, a parte de fiscalização diminui muito por causa... Eu tenho sempre orientá-los, porque eles não são obrigados a saber da lei. No caso do Muro do Irati, que é um exemplo que nós estamos tomando, né? Quem não sabe aqui das dificuldades do Irati, né? Mas, por exemplo, segundo o Código de Postura, dar de frente para um logradouro público precisaria se ter essa licença, né? Ali são várias empresas que estão dispostas ali. As empresas pagam licença, o clube paga licença, ninguém paga licença. Então, a parte do Irati, eu não sei lhe dizer. Não, assim, um exemplo, eu estou dizendo, né, que tem outros muros na cidade, para não citar um de particular, eu citei, né, do Irati, no caso. Então, a parte do Código de Posturas, ele prevê toda essa situação. Então, precisamos só verificar um cronograma de fiscalização para notificarmos todos esses espaços que estão sendo utilizados, né, e verificar se eles têm licença, se não têm licença, mas sempre lembrando que eu tenho que primeiro orientá-los para que depois tenha alguma sanção sobre taxas relacionadas ao Código de Posturas. Já estamos de volta, agora 13 horas e 34 minutos, aqui dentro da programação do Meio-Dia em Notícias. Nós seguimos, né, falando aqui, né, a respeito da situação da fiscalização de feiras e ambulantes em Irati. No bloco anterior, nós abordamos aqui a questão da fiscalização sobre as propagandas, né, os cartazes que são colocados em locais públicos aqui da nossa cidade. Agora falamos em Jussara Armucci a respeito, né, dessa fiscalização das feiras, né, dos ambulantes. Como é que funciona tudo isso aqui em Irati, Jussara? Eu vou convidar o Oscar agora a fazer a exposição dessa intervenção, né, um resumo da intervenção que teve nessa última feira que teve em Irati, Oscar. Muito boa tarde, Jussara. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Najuá.
É com muito prazer que estamos aqui novamente para comunicar a nossa população e deixar cientes do que aconteceu entre os dias 23 e 26 de março, onde aconteceu mais uma feira itinerante chamada a Feira do Brás. Fizemos o convite aqui a pessoas capacitadas nessa área, que é o Horácio, da Receita Estadual, o Edson Ledesma, da Receita Federal, o Sidney Chaves, da Prefeitura da Tributação, o Valmir Emiliano, da Departamento de Finanças, secretário de Finanças. E, assim, cada um vai ter a sua fala para saber das suas responsabilidades e deixar a população, a comunidade ciente, porque nós temos, por um lado, os empresários que são prejudicados com o que acontece quando existem feiras nesse nível, nesse estilo, e também o lado da população que muitas vezes ela enxerga uma oportunidade de comprar barato. Esse comprar barato ele tem um custo e é alto para a sociedade, onde principalmente as pessoas com menos poder aquisitivo são as que mais dependem dos serviços públicos, que são a educação, a parte da saúde, enfim, todas as áreas. E quando não acontece a tributação, ou seja, não se emite uma nota fiscal, que é o caso dessas feiras itinerantes, então o município, ele cobra uma taxa, mas não vem um caixa na sequência para servir a população, principalmente a que tem menos poder aquisitivo. Então, a Associação Comercial, ela tomou a frente nessa questão e é uma obrigação da Associação Comercial essa questão da defesa do comércio local. Porque na verdade, quem emprega, quem traz os tributos, quem gera os tributos, quem gera os empregos. E digo mais, esse pessoal que vem e vai, eles não dão o emprego para os cidadãos iratienses. Que muitas vezes as mães chegam para mim, que sou empresário, olha, eu gostaria que se desse emprego para o meu filho. Outro diz assim para o meu neto. Então, traga um currículo até a loja que nós vamos analisar. No momento oportuno, daremos sim a vaga, se for possível. Mas em feiras, isso eu faço uma pergunta para os que estão aqui e para a população. As pessoas que vêm em feiras itinerantes, quando é que elas vão proporcionar algum emprego para os cidadãos iratienses? Então seria nesse caso, Jussara, eu quero que nós temos aí pouco tempo para que cada um fale um pouco, né? Então seria essa introdução e sim o posicionamento da Associação Comercial, ela sim, não é a favor dessas feiras nesse nível. E também a prefeitura, que está aqui representada pelo Valmir e o Sidney, ela também não pode proibir. Muitas pessoas dizem assim, mas o prefeito deixou. Existem leis, pessoal. E é nesse ponto que cada um aí vai poder expor a população. Temos que tratar tudo dentro da lei, por isso que estamos aqui, né? Eu vou chamar agora o Horácio Urpia, né, que é o chefe da Receita Estadual, para ele contar como foi a atuação da Receita Estadual, visto que a federal, a atuação foi na própria sexta-feira, né? Esteve lá e a Receita Federal, ela averigou apenas a questão dos importados, né? Depois o Ledesma pode complementar aqui, né? A questão da falsidade, né? Ou seja, do produto pirata, né? Foi apreendido uma quantidade de material. Eu já retomo com ele. Vou passar para o Oscar, que já está pronto aqui, para ele explicar. Parece que teve atuação também no sábado da Receita Estadual. Para Horácio. Horácio, desculpe. Boa tarde, ouvintes. A Receita Estadual foi acionada, a CIAI, através de um ofício, comunicou a Receita Estadual do funcionamento da feira, né? Uma equipe nossa se deslocou até a feira no sábado. E qual que é o trabalho da Receita Estadual? Ela primeiro pega todos os que estão vendendo, os expositores, né? Ela pega a origem, se tem nota fiscal da mercadoria, do que veio, né? Do que está expondo. Não tendo nota fiscal é autuado, como teve autuações de pessoas de fora, né? Dentro dessa feira tivemos diversas autuações. Se é uma empresa de fora do estado, Santa Catarina ou São Paulo, e a pessoa está vendendo em Irati, ele tem que pagar o imposto antecipado para o estado do Paraná, né? Uhum. Que é a diferença do ICMS da operação interestadual para a operação dentro do estado. Então, as empresas que são de fora e recolheram o imposto estão de acordo com a lei, sem nenhum problema. E as que não recolheram o imposto adiantado também foram autuadas.
Foram autuados. Você teve recolhimento de produtos? Foi fechado a barraca das que não estavam em ordem? Como é que não, foi? a Receita só autua. Autua e manda a guia, vai para o banco pagar. Sim. Entendeu? Ela normalmente cobra imposto. Então, ou seja, tinha gente que tinha recolhido, tinha gente que não tinha recolhido. Exatamente. Mesmo se tratando das MEIs, o processo seria O processo é o mesmo de compra tem que ter a nota fiscal. A MEI, ela não é obrigada a dar nota fiscal numa venda. Né? É um problema sério. Mas tem que Mas ter ela é a da obrigada a ter a nota fiscal do transporte. Então, se é um MEI, por exemplo, de Ponta Grossa, que vai vender aqui, para trazer a mercadoria de Ponta Grossa para Irati, ele tem que ter nota fiscal. Certo. Ele só não é obrigado na venda. Então, o que a gente sempre, o pessoal fala, não, o pessoal vem de fora vender. Qualquer empresa de Irati pode vender em qualquer lugar do Brasil, desde que pague os impostos do estado de destino. Né? Então, é normal. Hoje, a maioria das empresas já se instalam no Paraná. Para as feiras, né? Mas aquela de fora, ela recolhendo o imposto, para nós não tem nenhum problema. Sim, é porque algumas eram aqui do Paraná mesmo, é isso que você quis dizer? Exatamente. Algumas dessas MEIs eram do estado Era do estado do Paraná. Então ela pode vender, uma empresa do Paranaense, ela pode vender em qualquer lugar do Paraná sem pagar nenhum imposto a mais. Certo. Né? Mas houveram diversas irregularidades e diversas empresas autuadas. Ok. Ledesma, Edson, por gentileza, é chefe aqui da Receita Federal, na sexta-feira teve a atuação, né, da Receita Federal, os auditores apreenderam uma certa quantidade de mercadoria. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, quero agradecer, né, o convite. Nós vimos aqui esclarecer o trabalho da Receita Federal. Inicialmente, eu queria explicar para vocês o trabalho que a Receita Federal faz, que é a vigilância a essas mercadorias que entram irregularmente no país. A Receita trabalha em fronteiras, portos e aeroportos. Até a gente vê em redes sociais gente criticando algumas coisas, mas na verdade ninguém é proibido de ir para o exterior e trazer mercadorias, tanto para uso como para venda. Só a diferença é quando a pessoa vai para o exterior, que nós temos mais comum aqui ali em Cidade do Leste, que é no Paraguai, ele pode ir e trazer até $300 de mercadorias, desde que não sejam proibidas e não sejam para destinação comercial, né? Não é só o valor. E se a pessoa tem um comércio e também quer vender, ela não é proibida de fazer a importação. Só que a importação da mercadoria, ela tem um trâmite legal através do Siscomex, onde a pessoa pode fazer essa compra, Paraguai, China, qual país for. Só que no Siscomex não é, conforme o tipo de mercadoria, não é só a Receita Federal que autoriza essa importação. Né? Por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui. Medicamentos, por exemplo, tem medicamentos que podem, tem medicamentos que não podem trazer. Aí, dentro desse Siscomex, quando faz a importação legal, a Anvisa vai verificar se pode ou não. Produtos alimentícios, Ministério da Agricultura também vai ver. Inclusive até armas e munição também não é proibido, tem uns que podem trazer, só que o Ministério o Exército Brasileiro tem que verificar essa legalidade para fazer essa introdução da mercadoria estrangeira no país. Então o que acontece nessas feiras é que essas pessoas muitas vezes têm mercadorias que entraram irregularmente no país, provavelmente através das fronteiras, né? E, inclusive, ela vem com a marca que é chamada de contrafação. Na verdade, contrafação é você utilizar, fabricar uma mercadoria e colocar uma marca conhecida, né? Portanto, ninguém é proibido de, no fundo do quintal da sua casa, montar uma fábrica, fabricar uma camiseta e vender, desde que faça todos os trâmites legais no Estado, na Prefeitura e na Receita. Sim, o que não pode é ela pegar nesta camiseta e colocar uma etiqueta Adidas, Nike, Puma, sem a devida autorização da empresa. Então, agora eu te pergunto uma coisa que creio eu que muitos ouvintes estão curiosos também para saber, assim como eu. Será que o pessoal dessa feira já não conta com isso na fiscalização, já não separa um determinado tanto de produto para os auditores levarem, porque alguns lotes o pessoal nem vai reclamar, né? Fica
fica a revelia, né, depois. Quando a Receita chega nessas feiras, como foi na sexta-feira, que nós viemos, que na verdade a fiscalização que veio aqui, que Irati na verdade não tem a parte de fiscalização, né? Tem uma equipe de repressão em Ponta Grossa que veio, junto com a DIREP, que é a repressão da superintendência responsável por Paraná e Santa Catarina. Só um instantinho, essa equipe veio até graças à modificação da legislação, né, que foi feita, que antecedeu um pouco o prazo lá, né, teria que ser pedido, solicitado a feira 15 dias antes. Então, deu tempo dos órgãos como a CIAI tomar esse tipo de atitude e de notificar para que o pessoal pudesse vir. Senão, do contrário, seria que nem na penúltima vez que foi no pavilhão, né, da igreja, que daí foi uma correria e não deu para ninguém vir, né? Exatamente. Então, geralmente, a Receita, quando vem, pede um prazo de antecedência para mobilizar a equipe, inclusive em questão de segurança dos funcionários e da própria população, né? Porque muitas vezes, quando chega, dá tumulto, né? Então, tem que ser tudo bem organizado. De volta aqui, 13 horas e 48 minutos. Jussara Armucci tem participação aqui, né, de ouvinte, né, a respeito, né, desses assuntos. A gente recebeu aqui a respeito, né, dos painéis eletrônicos, né, a opinião de um ouvinte dizendo aqui o seguinte, né, que os painéis acabam distraindo de uma certa forma, principalmente os motoristas, né, que passam aí pela região central da cidade, acabam olhando, né, aqueles painéis, muitas vezes se distraem. E uma outra questão também aqui, colocada por um ouvinte lá da Vila Matilde, a questão de sábados e domingos, até uma questão que também fica para o Valmir Emiliano, né, para a gente falar a respeito desse assunto. Ele diz aqui ele reclama sobre o som, né, que vem daqueles caminhões, daqueles carros que fazem, né, venda ambulante de frutas, né, e de outros produtos também. Valmir, nesse caso aí, o município teria uma fiscalização a respeito dessa situação desses vendedores que atuam nos fins de semana, nos ambulantes aí da nossa cidade? Boa tarde, Jussara. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Najuá. A respeito dos fiscais de final de semana, está sendo estudado com o departamento pessoal, levantado os custos, quanto que ficaria para cada fiscal ter sobreaviso, ficaria sempre à disposição, fazendo uma escala e disponibilidade de cada um nesse sentido. Ainda está em estudo nesse sentido para fazer a fiscalização de finais de semana. No caso dos ambulantes, então são duas situações. Eu me lembro que na reunião do ano passado na CIAI você citou essa questão, que não existe uma diferenciação no alvará pelo tipo do produto que a pessoa vende, não é, Valmir Emiliano? Então, se ela está vendendo o sofá, é o mesmo alvará para aquele que vende um produto de menor valor, o abacaxi, digamos. Um exemplo, são os vendedores ambulantes que despejam aqui, né, que são itinerantes, que vêm de vez em quando. Mas também tem um ambulante meio que fixo, né, que é o ambulante da cidade, o que vende o cachorro-quente, a pipoca. O alvará é o mesmo para todos? Não, o alvará para esses ambulantes esporádicos seria um alvará. Os que são permanentes cidade já tem o MEI, né? Eles já participam do MEI, que é o microempreendedor individual. O microempreendedor individual que já é amparado pela legislação, né? Os que são da cidade. Ah, sim. Então, o alvará desses que ficam cachorro-quente, vendedor de pastel, essas coisas, é um tipo de alvará que é mais barato, digamos, do que o alvará do que vem esporádico. Mas o que vem esporádico não tem diferenciação do produto que ele traz. É o mesmo alvará. Dependendo da cada categoria, que seria o valor de cada um, né? Então, os ambulantes, nós temos senta aqui, Sidney, por favor. Vamos aqui perto do microfone para ver o que ele diz ali. Certo. Sidney já, então, chegando, explicando para a gente como é que funciona essa questão. Quanto aos ambulantes, nós temos duas situações. Os ambulantes da nossa cidade, aos quais nós temos uma lei específica, regularizando todo esse comércio. Então, eles só podem, após as 18 horas, são amparados... Normalmente são todos os MEIs, microempreendedores individuais, precisam da vigilância sanitária, né? Um dos requisitos básicos é a vigilância sanitária, porque normalmente vendem comidas, né? Então precisa da vigilância e mais, no caso, o ponto é feito através de uma comissão, que eles verificam a situação quanto ao local pretendido e, no momento, a comissão se reúne e verifica se aquele local é permitido. Se sim, trazendo a parte de vigilância,
automaticamente sai o alvará. Mas não tem taxa nenhuma para os microempreendedores individuais. Somente a parte do DAS que eles recolhem para o governo federal. Se é prestadores de serviço, retorna para o município R$5. E quando é comércio, né, ele vai para a parte do ICMS, que todo ano faz um apanhado da alíquota do município. Existem os locais certos para esses aqui da cidade? Então, esses locais são normalmente os que pretendem fazer essa parte de comércio ambulante, né? Eles solicitam os seus pontos via protocolo e daí é feita uma análise desses locais na cidade. Normalmente temos também o parque aquático, também que temos nos finais de semana, agora foi estendido para eles a situação de venda lá no parque aquático. E temos também esses que você disse, os carrinhos de cachorro-quente que já tem nas ruas, né? Após as 18, normalmente chegam em torno disso para poder fazer a venda. Então, ou seja, esses não pagam a licença de ambulante, eles são MEIs. E no caso, daí eles têm que ser, existe alguma exigência que tem que ser da cidade, que não pode ser de fora, alguma coisa assim? Então, não? Todos os ambulantes são da cidade. Então, um dos requisitos é que more aqui na cidade. Todos os outros que vêm de fora ou que não Isso tem... está na legislação. Isso está na legislação, temos uma lei específica dos ambulantes. Agora, quanto à parte de ambulantes que vêm de fora, esporádicos, né? Ou sazonais, quanto a frutas, eles têm no Código Tributário uma atividade eventual. Então, se é perecíveis, custa 3 URMs. A URM custa 72,17, né? E se é uma atividade que não são 4 URMs. Né? Então, só tem essas duas distinções, então, o que é perecível e o que não é. Que não um é 3, outro é 4. É 4 URMs. Essa é que já está no Código Tributário e nós utilizamos para tal evento. Mas, voltando, que a fiscalização é feita de orientação. Encontramos, orientamos. Normalmente ele não fica pelo valor do dia, né? Que tudo isso aí é dia, tá? 4 URMs ou 3 URMs é dia. Quando eles verificam essa situação, alguns até vão ao departamento de tributação, mas resolvem ir para outro local, outra cidade, né? Então nós anotamos normalmente o nome, a placa, mas normalmente ele vai embora. E no outro dia sempre tem um novo, né? Então assim a gente vai verificando. Se for o mesmo, eu posso aplicar a lei que está no Código de Posturas, atividades sem alvará, né? Que são 10 URMs, eu posso até fazer essa autuação, mas dificilmente eles ficam. Temos outras situações também já avançando quanto a bacias, cintas. São pessoas que normalmente descem até o litoral no período de praias, né? E que eles vão chegando de cidade em cidade. Normalmente, quem está andando pela cidade, normalmente, né? Nós precisamos encontrar a pessoa onde está essa mercadoria, que já fica muito difícil. Normalmente eles param em alguns lugares, ou postos de gasolina. Precisamos, né, da população que nos avisasse quando tivesse alguém descarregando esse tipo de mercadoria para podermos avisar. Receita, né, porque nós não fiscalizamos a mercadoria em si, sim a venda, a licença para venda. Né? Mas aí fica um pouquinho difícil que nós entramos na questão da escala, né? Por exemplo, nessa sexta-feira santa eu saí aqui da rádio e me deparei lá na esquina com um vendedor de imóveis, ali na esquina da Munhoz. Será que ele pegou o alvará, digamos, né? Mas daí vocês não têm como saber se ele pegou, né? Não, então o que acontece? Nos finais de semana nós não temos. Normalmente utiliza-se a das feiras. É 15 dias antes que ele vem até o Departamento de Tributação, pague suas taxas e possa vender, para que a gente verifique o local onde pode ser vendido, mas dificilmente ele vai utilizar dessa Mas lei. no caso a guarda municipal, a guarda pode atuar enquanto não se tem o fiscal, enquanto não se tem essa programação, secretário Valmir? E você tem que ver o regimento interno dele, se permite essa parte de fazer fiscalização. No momento assim, a guarda não tem... poderia nem chegar ali e pedir para ver o alvará deles, digamos, a guarda municipal. Não pode, né? Eles não têm um poder de fiscalização, só fiscal mesmo. Normalmente eles teriam que estar junto com eu fotografei, viu? Com o fiscal, na matéria, com o fiscal tributário, né? Dando suporte. Normalmente eles dão suporte, né? Quando nós precisamos, nós ligamos para eles, eles nos dão suporte para que, né, que a gente possa fazer a abordagem, mas normalmente a parte tributária mesmo cabe aos fiscais tributários. E não é nenhuma nem duas vezes, né? A Jussara citou um caso, né, que aparece esse tipo de vendedores aqui
em Irati, mas eu, pelo menos há N vezes, verifiquei, principalmente aos domingos, aí na Praça da Bandeira, tem muita gente que se instala ali para fazer esse tipo de venda de móveis, de móveis, dá para se dizer que são artesanais até, pela aparência, mas são inúmeros casos que nós temos aqui em Irati, Valmir e Jussara. Essa questão, Horácio, que fica um pouco complicada, a gente vê na legislação, o Oscar disse que já tem a intenção de modificar novamente a lei, porque, por exemplo, o MEI aqui para os ambulantes locais, ele é bom, o MEI. Certo. O MEI já no caso das feiras, se está dentro do Estado, não tem como se você vai diferenciar, vem o Ministério Público e diz, não, espera aí, todo cidadão é livre também, para fazer as suas atividades do trabalho. O que a gente falou muito já com você, Oscar, Horácio aqui, falamos também com o auditor da Receita Estadual na época, ano passado, da Educação Fiscal. A MEI não é obrigada a fornecer a nota fiscal, mas se você pedir, ela tem que dar a nota fiscal, não tem? Se eu, como consumidor, for lá comprar um produto e pedir, eu quero a nota fiscal. A MEI não tem nem bloco. Não tem obrigação. Não tem nem previsão de imprimir um bloco. Então, ou seja, se eu for comprar um produto, um cachorro-quente, que seja, ou um sofá de uma empresa instalada que pagou certinho aqui, e pedir a nota fiscal, eles não são obrigados a dar, eu pedindo, eu solicitando a nota fiscal. Vamos, dois casos. As empresas normalmente de sofá que vendem na região, eles vêm todos com nota de venda ambulante. A gente já fiscalizou. Nunca encontrou nenhum errado. É tranquilo, Então são empresas normalmente da região de Umuarama, estabelecidas no estado do Paraná, e eles têm um bloco de nota autorizado pela Receita, caso o contribuinte peça a nota fiscal. Sim, então por exemplo, do sofá, vocês já fiscalizaram, se eu for comprar um sofá lá, eles vão me dar a nota se eu pedir. Eles têm um bloco de nota autorizado pela Receita Estadual. Mas o abacaxi não? O abacaxi, o cachorro-quente, ele não tem obrigação nenhuma. Nem que eu peça. Não. Nem que a lei desobrigou ele. A lei do MEI desobrigou eles de dar nota fiscal nesses casos. Ok. Oscar, Jussara, tem só mais uma questão aqui, para a gente fechar do assunto das feiras, a respeito das taxas pagas, das 10 URMs. Cada comerciante que participa dessas feiras, por exemplo, você tem lá 10 comerciantes que participam, 10 pessoas que estão vendendo seus produtos. Os 10 precisam pagar essa taxa ou somente o responsável pela feira que vai fazer esse pagamento? Isso já foi modificado agora nessa legislação, não é, Oscar? Os 10, isso daí era a diferença. A lei já melhorou bastante, exige os 15% de antecedência, já falamos isso aqui 15 dias, aliás. Falamos aqui a semana passada, na semana que teve a feira. E cada antigamente era só o organizador que pagava, agora cada MEI lá dentro tem que pagar essas 10 URMs, que dá em torno de... Deu em torno dessa feira de quase 12 mil reais, que foi 14 mais um que era o representante da feira. Quanto que é a URM? 72. 10 a 700 reais. Então recolheu para o município alguma coisa. Sim. Tá certo. Menos mal, Quando você citou ali que eu estou vendo para ser mudada a lei, na verdade eu estou só comunicando que está em andamento uma nova possível mudança. Tudo também tem que ver os critérios, se pode ou não pode, mas acredito que sim. Até o Horácio citou agora há pouco que tem situações que são mexidas semanalmente, algumas mudanças de lei. Então, assim, eu sei que já o nosso tempo está esgotando aí. Eu estou com uma cartilha aqui, cartilha da FEComércio, que a cartilha diz assim: contra a pirataria e contrabando. Na capa de trás dessa cartilha diz assim: pirataria e contrabando são crimes previstos no Código Penal Brasileiro. Compre do comércio legal. Só ele oferece qualidade ao consumidor e ainda gera emprego e renda. E volta àquela questão do que eu citei anteriormente. Quem é que gera emprego e renda? Não são os ambulantes que estão de fora, não são essas feiras itinerantes e tal. Então, é uma questão de conscientização da nossa comunidade. Sermos mais bairristas, ou seja, eu não estou falando aqui por eu ser empresário, mas eu estou falando em nome dos empresários. A Associação Comercial hoje está com 502 empresas associadas. E dessas 502 empresas associadas, são acima de 8 mil empregos que elas proporcionam. Mas se elas proporcionam, é por quê? Porque as compras acontecem na grande maioria da cidade.
Então, nesse ponto, é uma questão assim, de conscientização das pessoas que dão a preferência para esse ou aquele estabelecimento, porque hoje, se ela não quiser comprar da loja X, ela vai na loja Y, e se ela não for bem atendida nessa, ela muda para outra e assim por diante. Se ela não tiver uma segurança com aquele produto que ela comprou nesta loja, se não houver a troca como que vai fazer quando esse pessoal das feiras itinerantes vão embora? Será que essa pessoa, se der um defeito na sua mercadoria, ela vai até o PROCON para acionarmos alguém dessa feira para trocarem o produto que deu defeito a ela? Então é nesse sentido que a associação comercial se posiciona, e eu, na função de presidente, neste momento, eu respondo também por uma diretoria. As ações não são do Oscar, e sim da associação comercial, que ela tem sim essa obrigação, e seja lá o presidente que estiver na sua gestão. Se acontecer novamente, provavelmente acontecerá esse posicionamento da associação comercial, pois afinal de contas ela é protetora das empresas locais e a nível de região também. Nós, há pouco tempo, quando nós conversamos com o Carlos Stadler, que estava como delegado da Receita Estadual em Guarapuava, ele falou: citei vocês como exemplo de preocupação com o comércio local. E levou a reuniões com outros fiscais, e isso nos dá assim um embasamento de que estamos corretos, estamos certos, buscando o comércio local e legal. Ok. Valmir Emiliano, secretário da Fazenda, você gostaria de fazer sua consideração final aí? Sim. Né? Na iniciativa privada, os empresários podem fazer tudo o que a lei não proíbe. Na pública, a prefeitura, o prefeito só faz tudo o que a lei autoriza. Então, esta lei foi alterada. A 1432 de 97 foi alterada pela 4396. Foi uma emenda da lei anterior feita pelos vereadores e aprovada pelos vereadores. A gente cumpriu todas as exigências. O prefeito foi comunicado, que já tinha bem antecipado, os caras sabem muito bem disso. Sim. Foi comunicado antes mesmo de sair qualquer solicitação de lá. Então, todas as exigências que teve na nova legislação foi cumprida. E eu até quero fazer um adendo. Todas, né? Se me permitir, eu quero fazer um adendo. Que, assim, a interpretação por parte dos vereadores, eu acredito que foi unânime. A questão da interpretação, que precisávamos de uma alteração na lei, pois já faziam 20 anos. E também a apreciação do prefeito, onde sancionou imediatamente. Quer dizer, se há uma interpretação favorável a quem está gerando renda e emprego. A emenda partiu dos vereadores, né, e foi aprovada pelos vereadores, e o prefeito sancionou a nova legislação, a nova lei aí. Mas para encerrar, o que eu quero comentar é o seguinte, que essa nova legislação, ela acabou até beneficiando, no caso, a prefeitura, porque recolheu 10.823, Sim, né? seria os 14 MEIs que eram da feira e mais o organizador. O que antes seria o quê? Bem menos, quanto que seria se fosse só de uns 700 reais. Então, ou seja, deu 10 mil a mais, né? Já estamos evoluindo, então. Ou seja, teve um benefício para o município. No entanto, não acabou tendo o objetivo dos empresários, que no caso seria dificultar o ponto de inibir, seria isso. Mas a questão também, daí já envolve a questão de Constituição, já envolve, como o Horácio falou aqui, as MEIs do Estado do Paraná, elas, né, têm o direito também, não é, de atuar dentro do Estado. Fica um pouco complicado. Eu jogo agora para a CIAI uma questão é que, para evitar não, mas, ou seja, para ocupar o espaço, porque evitar eu acho errado falar, porque, né, a gente não pode contrariar isso, porque eles estão legais, como foi dito, estão dentro da lei. Que a lei autorizou. Tanto, né, foi recolhido uma certa quantidade de produto lá federal, né, o Ledesma esclareceu aqui, mas tinha muitos produtos que tinham nota, então a feira acabou ocorrendo. Mas para ocupar esse vácuo, né, esse espaço, não seria o caso da associação comercial promover ela própria as feiras, né? Aí, independente, eles podem até vir, mas daí já foi ocupado o espaço, já aconteceu a feira, a população já sabe que tem um produto nosso aqui tão bom, melhor, né? Tanto quanto ou melhor ainda do que o que eles trazem. E se não me falha a memória, Jussara, há muitos anos atrás já existia lá no pavilhão do parque, das empresas da cidade mesmo que faziam, se reuniam lá os finais de semana lá, esporadicamente, 1 ou 2 vezes por ano, e faziam essa exposição dos produtos lá. O que você tocou nesse assunto, Jussara, é bem pertinente. Eu acredito que se entendermos que o caminho é esse, claro que não vamos ficar parados.
muitas vezes é aquela questão, as empresas estão com os seus locais, a maioria, muitas vezes, pagando o aluguel do seu estabelecimento, onde ela tem um banheiro adequado, um cafezinho adequado, e está na cidade que vamos considerar assim, praticamente um bairro de Curitiba, 60 mil habitantes, não vamos, é uma cidade com uma proporção legal, eu acredito que é um tamanho ideal para se viver, com a qualidade de vida ideal para ambas as famílias. Então, muitas vezes, essa questão do tirar do seu estabelecimento comercial, onde já se tem uma estrutura, um investimento alto, e levar para um pavilhão, muitas vezes é uma quadra do pavilhão. Então, claro, esporadicamente, e agora, em virtude dessas feiras que estavam muitos anos sem vir para a nossa cidade, então talvez é o momento de realmente reavaliarmos essa situação. Horácio, por gentileza, faça tuas considerações finais, a tua análise aí da conjuntura. Voltando nesse assunto até que o Oscar falou, né? A gente toma como exemplo, eu trabalho em 6 municípios, né? Cuido de 6 municípios no estado do Paraná. E conversando, em Guarapuava, eles acabaram com a feira exatamente nesse motivo. Eles promovem 2 vezes por ano uma feira dos comerciantes de Guarapuava, né? Que você, desse jeito, você faz a feira, o comerciante nosso, por exemplo, Dirati, venderia o produto, normalmente a preços mais baratos, né, Oscar, durante essas feiras, né? Ajudaria a população mais carente, que teria mais opções de compra, porque o grande caminho de você combater uma feira seria você também fazer uma, porque eles estão dentro da lei, você também as empresas Dirati também têm um amparo legal, e nesse intuito você ajudaria a fiscalização, a população em geral, né? Não tem o que bote na lei, o que os vereadores coloquem na lei que possa impedir, né? Não. Porque, inclusive, não podem eles colocar nada inconstitucional, né? Tem que ter os parâmetros constitucionais, senão vem o MP e vai tudo por água abaixo. Você pode, se você quiser botar muita coisa na lei municipal para impedir, você acaba prejudicando também os comerciantes locais. Exatamente. Porque qualquer coisa que subir para um ambulante também sobe para o comerciante local. Eu já vi o olho gordo aqui do secretário sugerindo uma feira, porque ele já está olhando aqui o valor que a feira... Não, mas daí os comerciantes daqui já têm o alvará. Ele já tem o alvará do município. Daí no caso... Precisa porque seria uma feira. Né? Uma feira? É outro evento, né? Não. É um evento, é uma feira. É bom para o município. Sim. Fazer perto de dezembro, pagamento de 13º, uma feira com 50 expositores. Tá aí, Oscar. Convita aí para fazer para os empresários, aí ser organizado. O Edson, por gentileza. Edson Ledesma, chefe da Receita Federal aqui. Tá, então, para encerrar, na feira o que a Receita Federal fez, na verdade, foi uma fiscalização. O objetivo não foi impedir a feira, nem detomar a mercadoria de ninguém. Inclusive as mercadorias, elas foram retidas, aquelas que comprovaram a legalidade, e foi dado um prazo ainda para a pessoa apresentar as notas de importação e notas fiscais em Ponta Grossa. Você sabe se eles apresentaram, se não venceu o prazo? Ainda que aquela pergunta que eu te fiz, será que eles já não têm esse lote, né, para auditoria? Não compareceu ninguém lá na quarta-feira. Sim, então, ou seja, ficou a revelia, ficou né? a revelia. Então, quando a mercadoria fica a revelia, é dado o perdimento. Então, na verdade, o que a Receita faz é só verificar o cumprimento da lei e aplica a lei. E esse perdimento, o que quer dizer? Vai para onde? Queima essa mercadoria? Na verdade, a legislação ela tem várias penalidades, né? Que nem o Horácio falou, tem as penalidades da estadual. A Receita Federal, a legislação que diz que toda a mercadoria com importação irregular e expostas à venda também irregularmente, a pena é o perdimento da mercadoria. Inclusive, tem casos que dá até o perdimento do veículo que está transportando essa mercadoria. Essas mercadorias vão para o depósito da Receita, aguardando o prazo para a pessoa apresentar documentos, se defender, e ela tem várias destinações, depende da mercadoria. Mercadoria, por exemplo, CD pirata, essas roupas e tênis que são falsificados, eles são destruídos. Sim, porque são piratas, né? Não é justo você doar isso. Exatamente. Aí. Porque... bebidas também, como não tem como comprovar sem custo, né? Senão eu teria que fazer um teste em
se ele é legal ou não, é destruído. Cigarro também é destruído, porque o Ministério da Agricultura, da Saúde, advertindo que faz mal à saúde, não tinha nem por que a Receita fazer venda ou doação de cigarro. Então, também é destruído. Brinquedos, uma época era feita doação, agora, devido a não ter o selo do Inmetro, não dá segurança, então a Receita Federal também decidiu destruir. E tem algumas mercadorias que vão para leilão e outras são feitas doação a entidades de assistência social e outras. Ok. Dessa forma, então, nós concluímos a entrevista, a reportagem de hoje. Todo esse material, o áudio, inclusive, nosso aqui, vai estar no site da Anajuá. Você que não pôde acompanhar, que perdeu algum detalhe, ou que quer emitir uma opinião, eu já digo, antes de emitir essa opinião, leia primeiro. Leia tudo, leia a legislação, ouça o que todo mundo falou, né? Porque, às vezes, as pessoas pegam superficialmente, né, alguma coisinha dita e lasqueira, né? Emitem uma opinião, às vezes, sem tanto conhecimento, né? Então, Oscar ainda quer falar mais alguma coisa? Sim, eu só gostaria de agradecer aí a atenção por parte da Receita Estadual, na pessoa do seu Horácio, agradecer também a atuação aí da Receita Federal, na questão do Edson Ledesma, da Prefeitura, Valmir, Sidney, e agradecer o espaço aí, Jussara, porque isso, a Associação Comercial, ela quer trabalhar, ela trabalha no intuito de esclarecimentos e postura. Então, essa questão aí dos ambulantes são assunto que será, sim, levado em consideração na sequência, e vamos sim ver os meios legais. Se é legal, a pessoa pode vender, mas se não está legal, nós vamos sim ir em busca dessas soluções desses problemas. Agradeço ao espaço e até a próxima, né? Então, a associação está fazendo, né, o seu papel, tanto o ano passado, quanto nos reunimos lá na entidade para começar a discutir, que foi modificada a legislação, e hoje, agora, depois de tudo isso, sempre é uma construção, né, Oscar, para a gente chegar sempre a um objetivo cada vez melhor.